Saúdo a todos vós por estarem aqui neste ambiente tão acolhedor e tão próprio para estas jornadas, e começo também por agradecer ao SER, na presença do professor Paulo Fontes e do professor António Camões Gouveia, pela gentileza do convite para estar aqui convosco. O que vos vou falar, portanto, é muito particular. Os escritores dominicanos e dominicanas são tantos que a dificuldade foi escolher alguns para vos trazer aqui. E vamos vê-los, ou vou tentar ver convosco, nesta dupla situação, que é os escritos dos dominicanos que existiram em bibliotecas que podiam ser de dominicanos, mas eram de outras ordens também, tentando mostrar, portanto, um certo ecumenismo que existia nas bibliotecas de ordens religiosas portuguesas, ecumenismo esse que levava a que todos tentassem ler aquilo que os outros publicavam. Mas, enfim, já me estou a adiantar um bocadinho. Verão também que os exemplos que vos trago são essencialmente de livros que encontrei na Biblioteca Nacional e também, em muitos casos, também de relativos a bibliotecas religiosas da região de Lisboa, que são aqueles que existem em maior quantidade na Biblioteca Nacional. Ora bem, a posse e o uso dos livros em antigos conventos e mosteiros é, como se sabe, uma exigência do cotidiano religioso, quer ele fosse de natureza contemplativa, quer fosse orientado no sentido da ação, independentemente do género da casa e da dimensão e importância da ordem e da instituição. A leitura é considerada como obrigação, plasmada em regras e estatutos de casas regulares. A Biblioteca Comum devia ter os textos considerados essenciais para sustentar a missão da casa regular, sem embargo de se permitir a posse individual de livros aos próprios membros da comunidade. Para benefício de todos, as várias ordens, e a dos pregadores é um bom exemplo dessa prática, incentivavam frades e freiras a legarem os seus livros à biblioteca da comunidade. O livro é, pois, a fonte do conhecimento, o meio próprio para adquirir e para ministrar instrução e o objeto por excelência de uma cultura que tem na expressão escrita o seu melhor símbolo. Uma característica que sobressai nas bibliotecas das distintas ordens religiosas que temos vindo a investigar é o interesse inegável pela constituição de uma coleção que, no respeitante à história religiosa, fosse representativa não só do acervo de escritos das mãos dos membros da respectiva ordem, mas também se ilustrasse com os textos que noutras congregações se fossem publicando. Esta orientação colecionista que enunciamos significa, no fundo, uma consciência do universo global em que se inseriam as ordens religiosas. Procura-se essencialmente que a biblioteca religiosa proporcione uma prática de leitura atenta e ecuménica, em que é pelo valor e importância da obra que a escolha se processa e não por um exclusivismo de visão que limitaria, desde logo, o acesso ao pensamento dos outros. A biblioteca monástica e conventual representa, assim, um nó de uma rede mais vasta e não uma fortaleza isolada. Na investigação que desenvolvi, procurei como fontes para conhecer o conteúdo das bibliotecas religiosas não apenas os catálogos e inventários que até hoje chegaram, mas os próprios livros, reconhecíveis pelas suas marcas de posse nas coleções da Biblioteca Nacional. Essa foi, como sabem, a principal instituição receptora de livros provenientes de distintas instituições religiosas em 1759, no respeitante às casas jesuíticas, 1834, com a extinção dos conventos masculinos, e 1910, portanto, com a extinção geral das ordens religiosas. A situação feliz de muitas destas bibliotecas marcarem os seus livros, isto é, assinalarem de alguma maneira a sua posse, permitiu resultados muito positivos. Devo dizer, porém, que no caso dos estabelecimentos dominicanos não tive a mesma sorte.
pois são raros os exemplares com indicação de propriedade que localizem na Biblioteca Nacional. Não quer dizer que não estejam lá, não têm, é o nome do estabelecimento escrito. Restando, portanto, alguns catálogos que ainda hoje nos permitem conhecer o que foram as leituras dos pregadores. O objetivo desta comunicação não vai, porém, como vos disse, ter o seu enfoque principal nas bibliotecas dominicanas, ainda que começaremos por fazer uma visita à Biblioteca do Convento de São Domingos. Vamos ao encontro da presença de autores da Ordem dos Pregadores, cujas obras, no âmbito temático da história, principalmente da história religiosa, existiam em bibliotecas de outras ordens religiosas, demonstrando assim a tal visão global de colecionismo de que vos estive aqui a falar. Portanto, para invocar a antiga biblioteca do Convento de São Domingos, trago-vos aqui uma transcrição do livro de João Batista de Castro, portanto, o Mapa de Portugal Antigo e Moderno, em que ele faz, portanto, esta obra já foi publicada há alguns anos depois do terremoto, e ele faz uma evocação, fazendo, portanto, uma descrição do que era a biblioteca do Convento de São Domingos antes do terremoto. Como sabem, o convento ficou totalmente destruído e a biblioteca, que, como vamos ver aqui nesta transcrição, era riquíssima em quantidade e em qualidade, ficou também totalmente destruída. Mas vamos ver que a história tem um final também feliz. Ora bem, portanto, lendo muito rapidamente, entre as perdas e prejuízos que padeceu este convento de São Domingos, foi muito penoso para todos o da grande cópia de livros que o fogo consumiu, sem deixar um só nas suas duas famosas bibliotecas. Existiam estas no fim do dormitório de cima e constava a maior de uma formosa casa com 6 janelas para o nascente e poente. Para vencer e ocupar esta altura, corria por cima das primeiras estantes uma varanda, para onde se subia por uma escada oculta metida por entre a parede. Nas estantes de baixo, que eram 43, se continham 3.845 volumes, e nas de cima, que tinham 46 estantes, se numeravam 5.943 livros. Eram todos encadernados em pasta dourada e de todas as faculdades, distribuídos metodicamente, franqueando-se a sua lição a todas as pessoas de fora em qualquer hora do dia. Na outra casa da livraria chamada Pequena, contígua a essa, se guardavam livros muito raros e particulares manuscritos que faziam o cômputo de 5.500 volumes, os quais, unidos com os da Casa Grande, formavam um número de 15.188 corpos de livros. Portanto, isto é notável, mesmo para a época, era uma das maiores bibliotecas que existia no país. Ora bem, sobressai do texto a imagem, portanto, de uma grande biblioteca que, apesar de privada, estava, como se diz, aberta ao público, o que mostra a disponibilidade do convento em partilhar o acesso aos seus acervos bibliográficos. Há outros casos, mas de facto São Domingos de Lisboa tinha como obrigação ter a sua biblioteca aberta ao público. E a verdade é que, feitas as obras de reconstrução de São Domingos, depois do terremoto, reconstituiu-se também a biblioteca, de tal maneira que no Almanaque de Lisboa, publicado na última década do século XVIII, se indicava entre os estabelecimentos literários com acesso ao público a Biblioteca de São Domingos, aberta de manhã e de tarde, todos os dias da semana, exceto aos domingos. O texto suscita ainda duas outras reflexões. A primeira diz respeito ao aparato da biblioteca. Em casas religiosas que tinham uma certa responsabilidade, como era o caso do Convento de São Domingos, que era sede da Ordem, a biblioteca representava, de certa maneira, o espelho da casa. Portanto, era o sítio nobre, o sítio onde se levavam os visitantes quando queriam visitar o convento e, portanto, esta sala muito grande, com esta enorme quantidade de estantes separadas, portanto, em 2 andares e com esta varanda corrida, como vemos ainda hoje no convento de Mafra, ou na sala da Academia das Ciências, que era a sala de leitura do Convento de Jesus, e ainda o facto das obras estarem todas encadernadas em pasta dourada devia dar efetivamente uma ideia de riqueza que, no fundo, como veem, se abria também ao público, porque todos os dias na semana era possível consultar aquela biblioteca.
propósito das coleções, há a ressalvar que cobria, como se diz aqui no texto, todas as faculdades. O que é que isto quer dizer? Que havia livros de todas as matérias. Portanto, a Biblioteca do Convento de São Domingos era uma biblioteca eclética nesse aspecto, cobrindo matérias diversas, das científicas até, se calhar, até às mais técnicas, dentro de um conceito de biblioteca alexandrina que também é muito próprio das bibliotecas das grandes casas religiosas. E estava também arrumada metodicamente, o que quer dizer que o acesso se fazia em estantes que estavam preparadas e estavam identificadas por assuntos, como encontramos também ainda hoje no convento de Mafra. Ora, para além de leitores, os dominicanos distinguiram-se também na escrita. E eu falarei em seguida de alguns autores portugueses e estrangeiros que nos legaram obras no domínio da história religiosa e cuja presença em bibliotecas de outras ordens religiosas foi possível observar na investigação que desenvolvi. E começo aqui por uma pequena homenagem, portanto, a Santa Joana, uma vez que estamos na casa dela, e trago-vos aqui, portanto, uma imagem da vida da Sereníssima Princesa Dona Joana, que foi escrita por Frei Nicolau Dias, que nasceu em 1525 e faleceu em 1596, obra que foi editada ainda em vida do autor, em 1585, e que foi reeditada posteriormente. O autor, como se sabe, publicou também o livro do Rosário de Nossa Senhora, que conheceu 5 edições logo no século XVI. Foi efetivamente aquilo que se consideraria, digamos, um best-seller, um livro que veio ao encontro do gosto de muita gente e que suscitou também o gosto de muita gente pela consagração ao Rosário de Nossa Senhora. Nicolau Dias, como se lê no rosto da obra, era mestre em teologia e residente no convento de São Domingos de Lisboa, e já agora aquela imagenzinha que vem no fundo do slide é um desenho do convento de São Domingos de Lisboa, feito em 1833, Frei Nicolau Dias terá participado em 1571 no capítulo geral da Ordem em Roma, onde eventualmente terá conhecido o Papa Pio V, também ele, como sabem, dominicano. Ora, a vida de Santa Joana, repare-se, é publicada pela primeira vez antes de iniciado o processo de beatificação, que se iniciou em 1626, época essa que foi marcada pelo interesse em enaltecer os portugueses que se tinham distinguido pelas suas virtudes. A sua reedição em 1674 já se aproxima do fim do processo, que foi, como sabem, em 1693. E feita esta primeira passagem, vamos ver outro grande autor dominicano, Jacobus de Voragine, que nasceu em 1230 e faleceu em 1298, que foi cronista da Ordem, era italiano e foi bispo de Génova. A obra dele, a Legenda Áurea, foi uma obra que marcou nos escritos hagiográficos todo, digamos assim, todo um estilo até, porque foi a partir desta obra que se começou a desenvolver uma maneira específica de contar a vida dos santos que persistiu ao longo de vários séculos. Esta obra também foi um sucesso. Para além das variadíssimas cópias manuscritas, e o que estão a ver aqui é uma cópia que pertenceu ao Mosteiro de Alcobaça. Para além, como vos disse, das variadíssimas cópias, esta é do final do século XIV, vá lá, 1376, 1400, é de quando ela é datada. Para além disso, assim que apareceu a imprensa em caracteres móveis, a Legenda Áurea foi muitas vezes editada e em muitos sítios. O que mostra bem que, de facto, enfim, basta dizer-vos que nos primeiros 50 anos da imprensa móvel saíam cerca de 2 edições por ano, não é pouca coisa. Foi, de facto, uma obra que marcou extraordinariamente, sobretudo, a escrita hagiográfica. Portanto, esta versão manuscrita pertenceu, como vos disse, ao Mosteiro de Alcobaça, está na Biblioteca Nacional.
E encontrei ainda 7 edições incunabulares, portanto anteriores a 1501, algumas das quais com proveniência conventual, de São Francisco de Chabregas, em Lisboa, da Ordem dos Frades Menores, província de Portugal, do Mosteiro de São Vicente de Fora, dos Cônegos Grandes de Santo Agostinho, uma variante de uma edição de 1483 que estava na posse do Colégio de Setúbal da Companhia de Jesus, também uma outra que pertenceu ao convento de Nossa Senhora da Conceição em Matosinhos, também da Ordem dos Frades Menores. Enfim, se procurássemos por variadas outras bibliotecas, certamente muitas outras edições encontraríamos. E agora vamos a um dos príncipes dos nossos cronistas. Portanto, a imagem que vem numa portada muito bonita. Aqui é a segunda parte da história de São Domingos, portanto, de Frei Luís de Cácegas, mas continuada e editada por Frei Luís de Sousa, a quem é, portanto, também muitas vezes atribuída. Frei Luís de Sousa, que nasceu em 1555 e faleceu em 1632, esta foi uma obra que também nos conventos masculinos e femininos era uma presença constante. Fossem ou não fossem dominicanos, como já vos disse, a leitura das crónicas de outras ordens era efetivamente, praticamente, penso eu, uma obrigação que residia na coleção da biblioteca. Portanto, na Biblioteca Nacional de Portugal existem os exemplares que pertenceram a 2 conventos femininos, um do Dominicanas, o do Santíssimo Sacramento em Lisboa, e o do Desagravo do Santíssimo Sacramento de Clarissas, também na capital. Também há outros exemplares de Nossa Senhora da Graça de Lisboa, de Nossa Senhora da Graça de Torres Vedras, São Bento da Ave Maria, também mosteiro feminino. Enfim, sabemos que efetivamente também no Mosteiro de São Bento da Saúde em Lisboa, no de Santa Maria de Belém dos Jerónimos e, mais uma vez, no de São Vicente de Fora, bem como no Convento Feminino de Santo Alberto, em todos eles se localizaram, portanto, os exemplares que existiam nas respectivas bibliotecas. Compulsando os catálogos, pois seria possível encontrar certamente muito mais. Eu não trago aqui uma imagem da primeira edição, trago propositadamente de uma edição do século XVIII para verem que entre o século XVII e entre o século XVIII esta obra continuou a publicar-se. E agora vou-vos apresentar também de Frei Luís de Sousa e Frei Luís de Cácegas, uma outra obra também muito emblemática, que é a vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Conheceu várias edições também. Esta que aqui trago também por curiosidade já é do século XIX. Portanto, note-se que são obras que se vão editando pela qualidade também que tinham e pelo interesse que suscitavam. Portanto, para além da vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi editada em primeira mão em Viana do Castelo em 1619, esta obra também existe na Biblioteca Nacional de Portugal com marca de diversos conventos, sobretudo conventos femininos. Portanto, era, digamos assim, uma vida edificante, como muitas outras que existiam em conventos femininos. E também existem grandes e em pequenos conventos. E mostro-vos ainda uma outra obra de Frei Luís de Sousa que chegou a ser publicada também em Paris, que foi a vida do Beato Henrique Suso, obra também muitas vezes editada, aqui também numa edição já tardia do século XVIII, a mostrar mais uma vez, enfim, esta continuidade destes autores que marcaram a escrita da sua ordem e marcaram também a leitura feita noutras ordens religiosas e não só. E não quero também deixar de vos mostrar um grande autor francês, Antoine Touron, que nasceu em 1686 e morreu em 1755, entrou na Ordem dos Pregadores muito cedo, é francês, como o nome indica, numa época em que já se verificava um acentuado declínio de vocações, e dedicou toda a sua vida à escrita historiográfica da sua ordem, procurando orientá-la de acordo com os princípios da heurística e da hermenêutica,
que caracterizavam já a história da primeira metade do século XVIII. Publicou nem mais nem menos do que 27 obras, que se multiplicaram em edições e que ainda hoje são consideradas como valiosos contributos para a literatura dominicana e essenciais para quem pretenda estudar a história da Ordem. Ora bem, este autor também está muito representado em bibliotecas de ordens religiosas portuguesas. Por exemplo, o Convento de São Francisco da Cidade possuía várias das obras que Antoine Touron publicou, a história dos homens ilustres da Ordem de São Domingos, de que vemos aqui o tomo 6º, a obra era precisamente em 6 volumes. Antoine Touron também publicou uma História Geral da América, desde a sua descoberta, mas que é na realidade uma história eclesiástica do Novo Mundo, e que editou em 14 volumes, portanto é uma obra de facto de grande folgo, e tinha ainda diversas biografias sobre a vida de São Domingos, a vida de São Carlos Borromeu, enfim, foi de facto um autor muito prolixo e que deu muito, portanto, à história da Ordem dos Dominicanos e que, como vos digo, estava muito presente em bibliotecas religiosas. Guardei para o fim a figura de uma dominicana, a Madre Maria do Batista. A Madre Maria do Batista nasceu em 1570 e morreu em 1659. Hoje, se calhar, será pouco conhecida e por isso também a quis trazer aqui ao vosso conhecimento. Chamava-se no século Dona Maria da Silva. Era natural de Lisboa, seus pais foram Henrique Jacques, chanceler-mor da Índia e vedor da Fazenda, e Dona Catarina da Silva. Professou no convento dominicano do Salvador, em Lisboa, onde sempre viveu, tendo sido várias vezes mestre de noviças e alcançando a posição de prioresa em 1617. Portanto, como veem, a obra que aqui está é de 1618, justamente quando ela era prioresa. De acordo com Barbosa Machado, foi nessa qualidade que, e vou citar, reduziu a boa ordem o cartório do convento. Ora, precisamente na sequência desse trabalho, resolveu Maria do Batista utilizar como fonte os documentos encontrados de modo a escrever uma história do convento do Salvador. A obra, como veem, intitula-se Livro da Fundação do Mosteiro do Salvador da cidade de Lisboa e de alguns casos dignos de memória que nele aconteceram. Foi impressa em Lisboa em 1618. Como veem, é um livro com uma aparência muito modesta. A forma de o editar não tem nada a ver com a beleza que vimos atrás na crónica de Frei Luís de Sousa, mas enfim, é de facto um livro digno de registro. Mas queria também, em primeiro lugar, falar-vos um bocadinho da história do Convento do Salvador. O Convento do Salvador situava-se em Lisboa, no que ainda se chama Largo do Salvador, em Alfama, e no seu edifício funciona hoje uma escola e um centro cultural. Foi fundado em 1392 por iniciativa de Dom João da Azambuja, que foi bispo do Porto e depois bispo de Lisboa, e de Frei Vicente de Lisboa, que também veio a ser o fundador, como sabem, do convento de São Domingos de Benfica, em 1399. No local já existia um recolhimento feminino e, de certa maneira, passou à observância da regra dominicana. Insere-se assim num conjunto de edificações dominicanas patrocinado por Dom João I, onde sobressai, como se sabe, o convento de Santa Maria da Vitória ou da Batalha. O monarca doou a este convento novo o padroado da existente Igreja do Salvador, mas as obras de construção decorreram durante muitos anos e praticamente só acabaram em 1478 com a iniciativa da rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II. Estas vicissitudes, enfim, são relativamente vulgares na história dos conventos e dos mosteiros. Note-se também que o convento do Salvador foi o primeiro convento feminino da Ordem em Portugal e era também designado pelo convento do Santo Salvador, do Rei Salvador ou do Santíssimo Rei Salvador. Pronto, tinha várias indicações. Ficou bastante danificado pelo terremoto
mas foi reedificado e, mais uma vez, num dos desenhos que Luís Gonzaga Pereira fez em 1833, este era o aspecto do convento do Salvador, portanto, já no século XIX, já depois de ter sido reedificado. Lembremos que, por exemplo, o convento da Anunciada já não foi reedificado, tal foi, portanto, o nível de desastre a que chegou. Voltando a esta obra que historia o convento e a sua comunidade, diga-se em primeiro lugar que, não, como sabem, não é muito comum encontrarmos exemplos de cronistas femininas e assim vale a pena até olhar um pouco para as licenças de publicação, pois, como se sabe, não era possível avançar para um processo editorial, uma monja não o podia fazer, mormente sendo, enfim, texto da sua mão, sem as devidas autorizações da Ordem. A licença que se encontra na obra foi assinada por Frei António de Sousa, padre apresentado do Convento de São Domingos de Lisboa, em 1618, e acentua que o texto não atenta contra a fé, antes proporciona muito bons exemplos e muita honra, e vou citar, à nossa religião sagrada, vende-se muitas virtudes das religiosas dela. O aviso ao leitor que a autora preparou também nos dá informação sobre o objetivo e a motivação de Maria do Batista para escrever o livro. Ela pretende dar a conhecer as maravilhas que se ligam à história do convento e às vidas exemplares das suas religiosas. E diz-nos: comecei desde os primeiros anos de religião a ver e juntar alguns papéis antigos e autênticos. E ainda continua: o que se contém nestes breves capítulos está justificado com papéis antigos, verdadeiros e autênticos tirados do nosso cartório, onde os descobri com trabalho, ajudando-me de pessoas que me declarassem e traduzissem o que não era de minha profissão. E ainda acrescenta: e o que não vai justificado desta forma tem por fundamento antigas tradições com razões notórias e evidentes. Um aspecto que também achei interessante foi a Madre Maria do Batista entender que, pelo facto de ter visto e lido aqueles documentos, tinha a obrigação de os divulgar e de os tornar públicos, não só para os leitores da Ordem, mas também para os mais leitores, esperando, como ela diz, que seja muita devoção o conhecimento destes milagres. Portanto, vemos nestas palavras uma confiança, a importância que tem, portanto, para ela, como prioresa do convento, dar a conhecer a sua história, e refere também, enfim, pede desculpa das falhas que possa haver no seu trabalho, que, como ela diz, naturalmente seriam muitas, pedindo com humildade aos leitores que lhes relevem pela incapacidade de fazer melhor. A forma de narrar é a característica da época, da cronística, e ainda que o estilo seja despojado e não haja lugar a citações propriamente eruditas, mas tão só à narrativa dos factos, os portentos e as ditas maravilhas das vidas e atos das religiosas do convento são apresentados recorrendo sempre àquelas modalidades de escrita próprias das vidas exemplares, com as quais a autora certamente estaria familiarizada, ou porque as lia, ou também porque as ouvia ler. Portanto, a produção deste tipo de leitura de edificação no início do século XVII é, de facto, um elemento estruturante do que foi a religiosidade pós-tridentina, como sabem bem. Multiplicaram-se os textos, multiplicaram-se as edições, e a Ordem dos Pregadores não fica fora deste movimento. Acresce ainda que a competição com as ordens e congregações fundadas no século XVI, como acontece com a Companhia de Jesus, ou reformadas no movimento da descalcez, como é o caso dos Carmelitas Descalços, suscitou nas ordens mais antigas, nomeadamente entre franciscanos e dominicanos, um esforço de renovo que encontramos plasmado na publicação cronística das respectivas ordens e, colateralmente, na produção deste outro género historiográfico composto por agiografias e biografias exemplares. O género interessava, aliás, a um leque muito mais alargado de leitores e leitoras que excediam, como sabem, os ambientes conventuais. O livro de Maria do Batista conheceu também
bastante relevo nas bibliotecas de ordens religiosas, nomeadamente nas femininas, considerando-se que era um bom modelo de leitura, e encontramos, por exemplo, em conventos de carmelitas descalços, de franciscanos, enfim, um pouco pelas várias ordens religiosas. Em suma, e para terminar, nestes exemplos procurei mostrar que a recepção da historiografia domínica, nos vários aspectos que aqui vimos plasmados, desde a cronística propriamente dita às vidas exemplares, foi expressiva nas leituras das instituições de outras ordens regulares. Dei este particular realce a Maria do Batista, por ser, enfim, relativamente desconhecida e por ser uma das mulheres religiosas que em Portugal se aventurou no caminho da escrita e que comprovadamente recorreu a fontes para poder produzir o seu livro. Confirmam-se nos autores e obras apresentados o que no início se referiu acerca do interesse ecuménico e globalizante que as várias ordens demonstravam em acompanhar e recolher os escritos umas das outras. Dominicanos e dominicanas que se lançaram na historiografia são em número apreciável, como se sabe. O sucesso que tiveram no seu tempo e a circulação, e em alguns casos o número de edições das suas obras, bem para lá da época em que foram escritas, e mostramos aqui alguns exemplos, revela bem como se destacaram na produção historiográfica. O número de exemplares que ainda hoje podem ser localizados, quer em catálogos, quer fisicamente nas coleções nacionais e internacionais, é a melhor prova do interesse que estes e outros historiadores dominicanos suscitaram. Neste ano de celebração, esperamos, portanto, ter contribuído para tirar alguns até do esquecimento. Muito obrigada.